Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Eu gostaria de agradecer as pessoas que sempre me ajudam nesta empreitada de gravar vídeos e continue sempre me ajudando, uma vez que isso é sempre um incentivo para que eu crie novos conteúdos. Muitas pessoas me perguntaram a respeito do imbróglio que envolveu o nome do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, e o arcebispo aqui da minha cidade, o senhor Dom Alberto Taveira, com relação ao Sírio. Falando em miúdos, o prefeito Edmilson Rodrigues, no encontro com o candidato a presidente da República, o ex-presidente Lula, e se não me falha a memória, o encontro foi no Teatro da Paz, o Edmilson acabou se empolgando, falando sobre o Círio de Nazaré, e dizendo que o Círio de Nazaré já não é mais uma festividade católica, senão uma festividade popular que envolve pessoas de outras religiões. Evidentemente que Edmilson Rodrigues foi extremamente infeliz em querer desvincular a festa do Círio ao catolicismo, porque continua sendo uma festa católica, e inclusive patrocinada pela Arquidiocese de Belém, e envolve a Basílica Santuário de Nazaré, enfim. E no entanto, apesar de ele tentar desvincular o Círio da igreja, e isso acarretou inúmeras discussões, no entanto, infelizmente, podemos dizer até que tem até uma certa dose de verdade no que diz respeito ao esvaziamento espiritual de uma festividade católica. Claro que o Círio de Nazaré é uma festividade que abrange muito mais do que os próprios fiéis católicos, porque ela é uma festa tradicional aqui no Pará. E isso envolve realmente pessoas de outras religiões que, embora não sendo católicas, participam com os católicos. No entanto, há uma tendência, e isso dentro de um processo de secularização, do sentido católico ser de fato esvaziado. Em outras palavras, o processo que ocorre no Círio de Nazaré é o processo que ocorreu em muitas festividades, não somente no Brasil, como no mundo católico. E eu posso falar, por exemplo, no que aconteceu na Espanha, no que aconteceu em Portugal, no que acontece na América Latina e mesmo no próprio Brasil. Quantas festividades católicas nós tínhamos há pelo menos, sei lá, há 50, 60 anos atrás ou até 70 anos atrás e que hoje não existem mais? Justamente porque o processo de secularização ocupou os espaços que outrora eram da igreja. E muitas vezes ocorre que essas festividades religiosas católicas que ainda duram, que ainda sobrevivem, sobrevivem como uma espécie de costume e de tradição, e não mais como uma espécie de fervor. E isso acarreta um certo problema para a própria igreja, uma vez que o seu próprio significado ritualístico, como também teológico, acaba sendo esvaziado e até mesmo apropriado de uma forma indevida. E o nosso arcebispo se manifestou, e eu achei inclusive uma medida corajosa da parte dele, afirmando que não, que embora haja a participação de pessoas de outros credos, no entanto, a festa é católica. E evidentemente que o arcebispo também tem razão. O Círio de Nazaré só tem sentido realmente dentro de uma espiritualidade católica. Os espíritas que participam do Círio, os evangélicos que participam do Círio, e olha que os evangélicos em geral são bastante refratários a essa festa, ou então os umbandistas, sei lá, os candoblecistas, enfim, eles vão mais pela festividade, pelo espetáculo e pela comida do que propriamente pela teologia. Porque o Círio de Nazaré é uma representação de culto dentro da mentalidade católica mariana, ou seja, da questão do culto da Virgem Maria, da reverência da Virgem Maria, do respeito que nós temos pela Mãe de Deus. Sem isso, o Círio se torna basicamente uma festividade como outra qualquer. E nós podemos perceber esses sinais de esvaziamento espiritual não somente no Círio de Nazaré, mas também no próprio Natal. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E, no entanto, a sociedade de consumo cada vez toma espaços numa festividade que tem origem católica. Já não é a comemoração do nascimento de Nosso Senhor. É simplesmente
uma festa em que as pessoas querem encher o bucho, trocar presentes e se embebedar até cair de bêbado. Basicamente isso. E o sírio tem o perigo desse processo, embora eu ache que ela ainda seja uma festa muito católica. E neste ponto, acredito eu que Dom Alberto Taveira foi bastante corajoso. Por quê? Porque ele tocou em certos brios politicamente corretos. Houve gente que começou a falar: olha, o sírio não é uma festa católica mais, e indo na onda do Edmilson. É uma festa do povo, é uma festa que envolve todo mundo. É verdade em parte, mas isso não tira a raiz católica e a espiritualidade católica que está inserida naquele festejo. Vejam que eu já assisti, por exemplo, quando os romeiros acompanham a Virgem Maria fazendo as penitências na corda do Sírio, muitos evangélicos ajudam os católicos distribuindo água para esses passantes. Mas o fato dessas pessoas participarem de uma festividade não quer dizer que o sírio agora deixou de ser católico de uma hora para outra. Não. Claro que existe todo um processo, mas existe esse perigo. E eu tive uma experiência muito particular que eu confesso até fiquei um pouco revoltado. É quando eu participei da pastoral da acolhida. O que é a pastoral da acolhida? Haviam vários romeiros que chegavam de vários lugares do Pará e até mesmo do Brasil, e nós tínhamos a obrigação de oferecer comida, sucos e água de graça. Ou seja, nós dávamos café da manhã, o almoço, enfim. E nós ficávamos 5, 6 horas fazendo isso. E eu tive meu dia de garçom, digamos assim. E chegou lá um pessoal que era da Rede Globo e, em particular, de um programa chamado Profissão Repórter, se não me falha a memória. E uma coisa que me irritou muito nesse pessoal, principalmente do Centro-Sul, é que eles queriam transformar o sírio numa coisa assim um tanto exótica. Numa coisa assim que fosse de outro mundo. Como se não pertencesse às raízes do próprio Brasil. Porque, querendo ou não, queira o seu Edmilson ver aquilo com festividade apenas popular, e nós temos que ter cuidado com isso, porque, na verdade, no fundo, esse pessoal deseja esse esvaziamento espiritual, e quando uma festa deixa de ser religiosa para ser popular, você pode ter certeza, isso é a sentença de morte dessa festa. Porque da feita que o Sírio de Nazaré perde o seu sentido católico, então ele se torna uma festa como qualquer outra. Como aconteceu, por exemplo, com a festa de São João. Hoje em dia, a festa de São João é uma festividade em franca decadência. E se vocês compararem mesmo o Sírio de Nazaré hoje com o Sírio de Nazaré da época dos meus avós, e eu tive essa experiência, isso há mais ou menos 30 anos atrás, ou até quase 40 anos atrás, pode ter certeza, a espiritualidade era bem diferente. Era muito mais sincera, era muito mais autêntica, etc. Então nós temos que ter muito cuidado com esse papo de festividade popular. Não. O Sírio de Nazaré é sim, de fato, uma festividade popular, mas é uma festividade católica. Ela tem origem católica, ela tem rito católico, ela tem todo um sinal teológico católico do culto mariano. E, infelizmente, essa festividade está se esvaziando. Ela está perdendo o seu significado católico justamente porque as pessoas estão deixando de ser católicas. Como é que eu poderia chegar à seguinte conclusão? O Edmilson Rodrigues, até certo ponto, embora tenha falado algo infeliz, mas tem um certo ponto de verdade no que ele disse. Ainda que ele force a barra em querer já negar o aspecto católico da festa. O aspecto católico continua ainda vigente. E eu posso dizer ainda mais que o arcebispo Dom Alberto Taveira foi bastante corajoso em delimitar e lembrar essas pessoas que, a despeito desse processo de secularização das festas católicas, o Sírio é sim uma festividade católica. Ele colocou lá, não, se você não é católico e quer participar, tudo bem, nós não vamos objetar a isso. Mas lembre-se de que essa festa é da igreja, não é do povo. Porque quando nós colocamos essa coisa de povo, nós temos que ter muito cuidado, porque o povo pode festejar até uma porcaria de música
Por exemplo, sei lá, funk, Anitta, qualquer coisa da sociedade de consumo, o povo festeja. O mais interessante neste incidente é que depois do impacto das palavras do prefeito, Edmilson Rodrigues se retratou e pediu desculpas à Arquidiocese de Belém e também ao próprio arcebispo. Isso reflete uma coisa muito curiosa e interessante, porque talvez muitas pessoas não tenham uma dimensão real, por assim dizer, da influência e da autoridade que os nossos guardiães da fé de fato têm. Ou seja, um bispo da Igreja Católica, um padre da Igreja Católica, de certa forma, tem uma reserva moral que muitas vezes parece eles não saberem mais reconhecer. E isso foi evidenciado no fato de que o poder secular, representado pelo prefeito, teve que de fato prestar contas ao poder espiritual representado pela Igreja Católica. Se muitos bispos e padres tomassem um posicionamento mais incisivo em defesa da Igreja, talvez a nossa paisagem religiosa fosse um pouco mais diferente. Talvez falte aos bispos e aos padres um certo ato de coragem de fazer jus àquilo que é católico. Mas aqui se revela o poder que um bispo tem em relação a influenciar uma sociedade. Claro que eu sou contra o envolvimento do clero na política, como de fato a igreja prega isso. Mas a igreja deveria orientar melhor os católicos para as suas obrigações perante a sociedade e perante a própria igreja. Mas o Círio de Nazaré, que tem mais de 200 anos, a primeira manifestação do Círio do Pará foi em 1793. Sim, isso é uma festividade católica. Como, aliás, lamentavelmente, muitas das festividades católicas do Brasil já desapareceram. E por quê? Porque nosso país está deixando de ser culturalmente também católico. Vejam que eu falei aqui da festa de São João. Hoje, até os evangélicos estão querendo esvaziar o sentido da festa de São João, que eles chamam de festa sem João, que no caso é a festa de São João Batista. E o que isso significa na prática? Significa que a secularização das festividades católicas significa também um lento e gradual desaparecimento do imaginário cristão na consciência do povo brasileiro. É simples assim. E eu penso que o protestantismo não vai substituir isso. E não vai por uma razão muito simples. É uma religiosidade do homem. É uma religiosidade individualista. É uma religiosidade nominalista, subjetivista. A tendência cada vez mais é que a fé cristã se torne privatizada e o secularismo ocupe os espaços públicos. Vocês já perceberam uma coisa que é um diferencial entre país protestante e país católico? Que só em país católico você tem festa religiosa cristã que envolve católicos e não católicos? E por que isso? Porque existe, vamos usar um termo até que pode ser da sociologia, uma hegemonia cultural católica ainda, né, em certos traços culturais do povo brasileiro. A cultura brasileira foi remodelada pelo catolicismo, com todos os defeitos que esse catolicismo se apresenta, que no meu entender é um catolicismo muito esteticizante, é um catolicismo muitas vezes muito mais emotivo do que propriamente teológico. Claro que isso aí seria uma explicação histórica bastante alongada, mas é isso que está acontecendo. E eu acho que o Edmilson Rodrigues, embora tenha falado uma besteirinha ali e acolá, no entanto, dentro da bobagem que ele falou de querer esvaziar o Círio, de querer tirar o Círio da catolicidade, no entanto, ele está descrevendo um processo que de fato está acontecendo. E por outro lado, fazendo uma seguinte reiteração, Dom Alberto Taveira teve a coragem de falar a verdade, que, a despeito desse processo de secularização, nós não temos que negar a catolicidade do Círio. Nós temos que fazer jus a essa catolicidade e dizer: o Círio é uma festa católica. Muita gente ficou escandalizada aqui em Belém sobre essa declaração de que o Círio é uma festividade católica. Até católico, e olha que o católico brasileiro é uma coisa triste, até católico veio com esse papinho de que a festa já não seria mais católica. É isso que de fato os não católicos querem.
E você, católico, que colabora com esse tipo de secularização, você quer matar o Sírio, como muitas vezes você já matou o Natal. Porque Natal agora é troca de presentinho, é encher o bucho, aí no dia seguinte acordar tudo porre aí numa ressaca. Basicamente isso. Isso, meus amigos, essas são as minhas conclusões sobre essa situação. E no meu entender, eu acho que o arcebispo de alguma forma tomou uma postura bastante acertada e até muito incomum para os padrões dos nossos padres e bispos católicos. Então, um grande abraço.